Olá, meus amigos leitores, vocês esperaram um mês inteiro para ter o livro 2 do Musashi, tá na mão, vamos direto ao assunto. Lançado em 1939, aquela introdução do livro, porque vai que você caiu de paraquedas aqui. Esse é o livro 2, esse aqui tem 7 livros, unido com a outra parte, tá aqui o volume 2, hoje eu peguei só um para ficar fácil de segurar. São 7 livros encadernados em 2 volumes, então esse volume vai ter 3 partes e meia e aquele 3 partes e meia. Tá bom? Então você caiu de paraquedas aqui, vou deixar aqui no link aqui em cima no card o volume 1, que é o volume Terra. Hoje eu vou falar do livro 2, que é o livro Água, ok? Então assiste primeiro o livro 1 para você saber o que está acontecendo aqui no livro 2. Lançado em 1989 pela editora Estação Liberdade, em edição de 1999, 1808 páginas nos 2 volumes. Esse aqui vai ter 18 capítulos, vai da página 136 até a página 319, compondo 184 páginas, ok? Então a gente vai diluir os 18 capítulos aqui, vamos embora que tem coisa pra caramba pra falar. Aqui ele vai começar introduzindo um pouco sobre o regime Tokugawa, dizendo que ele simplesmente se aposentou e o seu sucessor foi seu terceiro filho, Hidetada. Bom, é assim, o nome japonês desse jeito eu vou falar um monte aqui hoje. Vai começar então o grupo Yoshioka. Eita, quando eu mostro esse nome eu já me arrepio tudo. Para quem leu todos os livros sabe quem é o grupo Yoshioka. A Academia Yoshioka vai dar assim a maior parte da trama da história junto com a velha Otsuji lá em Otsu. Bom, a drama é assim, a Academia Yoshioka está na casa das geishas, estão se divertindo, levando o mestre, o jovem mestre Seijuro, para passear, tomar uns drinks e catar as minas. E aí, olha a casa que os bichos vão justamente na casa da Akemi e da Oko. Então a gente vê nesse livro aqui bastante conveniência de roteiro, justamente mostrando que a história do Musashi não é bem do que está escrito aqui. Como eu falei no primeiro livro, é um drama sobre a história do samurai. Então a gente vê que é baseado em fatos reais, ok? Oko está no quarto com Toji, fazendo o que as geishas fazem no quarto, e o Seijuro está acalentando a Kemi não quer fazer as coisas que a mãe faz, e o Seijuro, bora parceiro, eu sou o mestre, eu sou o sucessor, eu sou o rico, vou falar com a Soma para nós fazer um acordo aí milionário, e a Kemi não quer. Ela não quer por quê? Porque ela está apaixonada por Takezo. Se você lembra bem, o Takezo agora é Musashi. E nós vamos ter uma partezinha explicando por que isso aconteceu. Mas no livro 1 eu já expliquei, não vou me adentrar muito, tá bom? E simplesmente ela não libera pro cara e o cara fica chateado. É assim que vai acontecer. Eles estão ali se divertindo na casa dela, e aí eles encontram, no dia seguinte já, depois de toda a diversão, depois de uns passarinhos de raiva que não conseguiu mulher nenhuma, eles encontram um Matahashi lá na porta. E Matahashi simplesmente fica chateado, puto, trata eles mal. E a Oko fala assim, mas você não pode tratar nossos clientes mal, daqui que vem o rendimento. É que rendimento que homem que vai ficar feliz vendo outro gracejando a sua esposa? Olha, Matahashi então tá casado com a Oko. E aí ela vai falar para ele assim, você é um bosta. Você é um gigolô, eu quero que você vá embora, porque você não ajudou em nada nesses 5 anos, olha só. Então, do livro 1, que se passou 3 anos do Musashi, já passaram mais 2, então aqui nós temos 5 anos depois de que começou a história. Então tem 5 anos que estão casados. E Matahashi ainda vai dizer que se arrepende bastante do dia que resolveu trocar a sua vida por gracejos de uma mulher. Olha, vou dizer um negócio para você aqui em off. Casamento é um negócio muito sério. Dependendo de quem você escolhe, você pode desgraçar a sua vida ou você pode evoluir na sua vida. Casamento é um negócio que você deve escolher com muito carinho, muito amor, justamente pensando na família da pessoa que você vai escolher, não só no relacionamento, como no futuro que vocês vão ter junto. O que vão fazer, o que não vão. A gente vê que Matahashi aqui escolheu por prazeres e se arrependeu profundamente do que aconteceu e deixa de lição de moral. Esse livro tem muita filosofia, a gente vai entrar muito na parte do Musashi, tanto que ele ficou filosófico. E vai contar que o Oko exigiu que ele escrevesse uma carta para Otsu dizendo então que ele ia ficar com ela e abandonar Otsu, e aqui ele está extremamente envergonhado e arrependido do que aconteceu. Ela manda ele embora e ele não tem coragem de sair pela porta da frente. Então ele vai sair pelos fundos após revirar ali as coisas da Oko, vendo se achava alguns trocados. Não achou nada quando ele está saindo pelas portas dos fundos, já definitivamente, sem saber o rumo, sem saber o que vai fazer da vida, afinal de contas, 5 anos perdido ali, voltar para casa já não é uma opção. Ele encontra um mensageiro da Academia Yoshioka, procurando o mestre Seijuro, porque tem um rapaz na academia que está quebrando o pau com todo mundo, desafiando o líder para uma porrada. Ele se chama Miyamoto Musashi. Eita, poxa! Esse livro é muito bom. Quando você começa a ler, você não quer parar. É uma história muito interessante. E aqui que começa a história do Musashi. Né? Assim, começa do livro 2, né? No livro 2 é aqui que ele é inserido. O Yoshioka Kenpo, que é o pai, tem 2 descendentes, ele já se aposentou, já está velho,
tem o Seijiro e o Denshiro. O Seijiro tá aqui, o Denshiro tá por aí lutando, e o Musashi tá lá querendo falar com alguém e ninguém aparece. Eu acho engraçado que a cara do Matahashi que deve ter feito, né? Assim, caramba, velho, esses 5 anos passaram, eu fiquei aqui vivendo de prazeres, meu amigo tá se tornando desafiante. Então você vê a vida das pessoas andando, deslanchando, melhorando, mas a gente não sabe o preço que elas pagaram para chegar onde chegaram enquanto você estava só usufruindo prazeres. Quer dizer para você que nunca está tarde para você abandonar os prazeres e ir atrás de uma vida de sonhos e de realizações. Eu sei que tem gente que está muito mais à frente do que eu porque eu escolhi alguns prazeres, mas eu também escolhi algumas coisas importantes. Então quero dizer para você que não só a mim, assim como o Musashi está mostrando aqui, que existem sonhos a ser realizados, não é só a vida de prazeres. A sociedade hoje molda em cima de viva o seu sonho feliz, né? Abandone o seu sonho e viva de prazeres. Bom, a Academia Yoshoka é a maior academia do mundo feudal, do Japão. Tem como falar da Academia do Brasil. E os alunos estão quebrados, machucados, alguns mutilados, alguns mortos. Lembrando que o Musashi não está usando espada de ferro, está usando espada de bambu ainda. E o pessoal todo machucado, esperando o Senjiro chegar. Senjiro chega no dia seguinte, depois da festa na casa das geishas, e ele se sente humilhado, porque o Musashi estraçalhou todo mundo. E aí ele manda chamar Musashi, pelo amor de Deus, para ele parar de matar o nosso povo, que eu vou lutar com ele. E o conselheiro chega no ouvido dele, mestre, jovem mestre, melhor você não lutar, porque nós vimos que esse homem de fato ele é forte, e não há prestígio para a nossa academia caso você lute. Ele está querendo proteger o mestre, porque o mestre, enfim, estava vivendo de prazeres e não estava treinando. Olha, daí a gente vê o treinamento. Essa dica que ele deu, política, eu apresentei aqui na Lei 21 e o Jacopo Petri explicando a Lei 21 aqui na Lei 3. Então tem 2 livros aqui para você poder ler. Vou deixar o Maquiavel aqui na primeira lista, logo em seguida eu vou tentar botar o segundo para você ver, mas eu tenho 2 vídeos no canal. Dizendo o quê? Ele está dizendo exatamente sobre prestígio. Há prestígio para o governante, no caso o mestre, jovem mestre Seijiro, lutar com o desafiante Musashi. Não é muito melhor fazer emboscada, vários e matar, que ninguém vai ficar sabendo? Olha, política é assim, eu quero que você entenda como os políticos agem aqui, você vai aprender a proteger justamente a sua identidade, a sua integridade. Esse livro não é muito moral, mas ele mostra como os valores são inseridos, como as pessoas agem. E o Seijiro aceita a proposta, manda vários alunos ali da casa Yoshioka perseguir, flanquear Musashi na sala de espera. Eles vão vindo aos poucos, eles ficam abismados com o silêncio, Musashi não se move, não tem barulho nenhum, não tem nada, e simplesmente na hora que eles vão atacar, cadê o cara? O cara sumiu, o Musashi vazou. Abriu um buraco, os pisos do Japão feudal era de madeira, ele tirou tábuas de madeira e saiu por debaixo do piso e desapareceu, ninguém viu. E fica toda a academia Yoshoka procurando por Musashi e encontra no meio dessa busca o Matahashi. O Matahashi mais uma vez azarado. Assim, pô, bicho, nós estamos caçando o cara que tu tá fazendo aqui, bisbilhotando aqui, o que tu quer? Ele, na verdade, queria saber se esse desafiante era de fato um amigo dele, né? E aí os caras, olha a frase que eles vão falar assim, larguem, parem de perder tempo com esse ninguém, com esse Zé aí, e vão procurar Musashi, porque Musashi vai longe, cara. Quando ele fala Musashi vai longe, eu tenho certeza que o Matahashi deve ter se destruído ali, tanto que o Matahashi, ele acredita que ele não quer ver mais o Musashi, justamente porque ele fala que o seu orgulho está ferido. Cara, esse momento da vida do homem que faz com que ele reflita os caminhos que ele escolheu. E Matahashi está refletindo sobre isso aqui. Bom, Musashi então já fugiu, passeando por ali, encontrou um senhor mexendo em cerâmica, fazendo argila ali para virar cerâmica. Ele olha aquela técnica e fala assim, caramba, como eu estou longe de adquirir essa técnica, esse nível de concentração e de arte. É interessante como o Musashi, após os livros, aprendeu a aprender com o meio ao seu redor, apenas observando as circunstâncias naturais do seu dia a dia. Nós vamos falar vários exemplos aqui, mas esse é o primeiro justamente da cerâmica. Você tem a habilidade de aprender apenas observando os outros, executar as suas atividades, vendo um mestre de argila ali fazer com tanta simplicidade e facilidade, mostra o tanto que ele é hábil, e o Musashi percebeu isso. É interessante justamente porque ele fala que perdeu para aquele cara só de ver a arte que ele tem, ele não consegue vencer. E ele fala assim que ele está longe da sua absoluta perfeição em técnica. Essa reflexão é interessante porque ele vai começar a falar assim, pera, se eu derrotei vários membros da maior academia do país, eu sou forte ou sou fraco? Ou, de repente, eles são fracos, mas eles são os melhores. Se eles são os melhores e são fracos perante eu, que ainda sou aprendiz, então quais são os valores que a sociedade está entregando para essa nova geração? Cara, eu fiquei umas 3 horas refletindo nessa frase.
os valores que a sociedade está entregando para os jovens fracos dessa geração, porque eu ainda estou aprendendo e eles são mais fracos do que eu. Cara, reflete sobre isso, faz uma pausazinha e pense nisso, e eu vou deixar esse pensamento short porque ele é muito poderoso. Musashi então continua seu percurso, passa por um tempo, resolve fazer uma oração. Eu tenho que ler essa oração para você, porque é muito belo. As frases que o Musashi fala, o Eiji Yoshikawa, ele é muito bonito quando ele escreve. Ele vai fazer uma oração no templo budista, né? Protegei minha irmã, que vive longe e solitária em minha terra, concedei-lhe saúde e vida longa. A mim, Musashi, obscuro e ignorante, essa parte ignorante me tocou, submetei a provação e fazei de mim o melhor espadachim da face da terra, ou se não, deixe-me morrer. Página 196 dessa edição. Vai pro short essa oração. Quando o Musashi reconhece a sua ignorância, mesmo após 3 anos de caverna estudando, melhorando, e suas habilidades de derrotando a Academia Ushioka, e quando ele fala assim, que fazei prova, eu acho engraçado porque ele pede para que Deus submeta ele à prova, para ele conseguir o que ele quer. Hoje a gente faz oração, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. As pessoas não querem ser provado para ter dignidade para o que devem possuir. Você já pediu para Deus alguma vez alguma coisa e ao invés de pedir o bem, você pede a prova para receber aquele bem? Você está apto para receber aquilo que você possui? Você quer um emprego público e tal? Aí você fala assim, Deus me dá a prova para que eu esteja apto para exercer aquilo, porque a prova do concurso está aí, você faz a prova e não passa, e você quer que Deus faça um milagre, sendo que você não estuda. Não é injusto? Acho tão interessante como ele diz aqui, submetei a mim a prova para eu ser o melhor. Para ele ser o melhor, ele vai ter que passar por muitas provações. E nós vamos ver todas as provações do Musashi ao longo desses 7 livros, porque essa oração dele foi muito bonita. Ele vai falar depois que a oração pode lavar a alma de um homem e purificá-la. Gostei demais. É nós aqui orando. Tem muitos livros de oração aqui, inclusive do C.S. Lewis aqui, tem muitos livros dele falando sobre isso. Vou deixar um card para você, justamente Cartas para Mal, que vai ensinar como é que você faz esse tipo de oração que o Musashi fez aqui. Musashi vai refletir então e dizer que o mundo que ele está vivendo atualmente mudou, não é o mundo no qual ele foi criado, o mundo no qual ele foi planejado. Ele planejava ser um grande samurai, forjado em batalhas, em guerras, e as guerras e as batalhas acabaram. Se o mundo mudou, o caminho para ele se tornar o que ele quer se tornar, que é o maior samurai de todos os tempos, também tem que mudar. Kimetsu no Byoukai é um livro que vai falar exatamente dessas mudanças. Samurai que quer ser samurai sem batalhas, como é que ele vai ser um samurai? Você planeja ser algo na sua vida e o meio pelo qual você vai conseguir o seu algo muitas vezes mudou, porque a sociedade está mudando muito rápido e você não está preparado. Esse pensamento vai ser short, mas é você vai entender que justamente você acha que não sabe de alguma coisa e fica preocupado em aprender o que você não sabe. Mas o problema está no que você sabe está errado. Assim como Musashi acreditava que precisava simplesmente lutar para ser o mais forte, agora ele vai ter que encontrar outro meio para ser o mais forte, porque as coisas mudaram e ele vai ter que mudar junto. Gostei da sabedoria de Musashi aqui. Durante esse percurso, já 3 reflexões maravilhosas aqui, muitas outras, mas eu não tenho tempo para falar todas aqui, senão eu vou ler o livro com vocês. Ele encontra a velha Ozuji em uma comitiva de Honins, de samurais ali, que também não tem muito o que fazer porque não existe mais guerras. E ela fala, fica todo mundo aí que eu vou falar com ele. E ela começa a gritar, Takezo pra cá, Takezo pra lá, Takezo pra lá. E o homem fica imóvel, em silêncio, imutável. Cara, é impressionante. Ele não é mais Takezo. Não adianta chamá-lo de Takezo que ele não vai responder. Ela chega perto. Ela e o tio, algumas pessoas mais próximas, eles chamam ele para desafiar, vem pra porrada, vem pra espada, vem tudo. Ele imóvel. Quando ela chama de Musashi, ele responde, não vou levantar a minha espada. Cara, essa parte é legal. Porque ele poderia matar todos ali facilmente, mas ele não vai enfrentar aquele que não é ameaça para ele. Eu achei muito interessante isso, porque a Ozuji tá atrás do Musashi, né? Porque ela tá acusando ele de ter roubado a noiva do Matahashi no casal Otsu e ter fugido. Mas na verdade nada disso aconteceu. Ela nem tinha acusação contra ele. Agora ela arrumou justamente essa, tanto que Otsu não tá com ele agora. Achei muito interessante justamente a parte dele não responder por Takezo e ele não levantar a espada para ela. Ele ficou tão sereno, ainda assim agressivo, que ele passa andando no meio da comitiva dela com vários Ronins, os representantes da família Oniden, e ninguém mexe com ele. Esse menino passa andando no meio deles e nada acontece. Inclusive, a Ozuji não aparece mais nesse segundo livro. Talvez no próximo, quem sabe. Você vai ter que acompanhar os vídeos aqui para saber. Musashi chega à sua estalagem, onde ele está, a estalagem é como se fosse um hotel no dia de hoje, né? Onde ele está descansando. O Jotaro é o neto do dono da estalagem, o estalajadeiro. Eu gosto desse nome. Ele tem 11 anos e está ajudando o seu vovô a escrever uma carta. Musashi, então, percebe pela caligrafia como o rapaz é hábil na leitura, na escrita, porém jovem. No caso, 11 anos, o Jotaro trabalha numa baderna, boteco, taberna. Ah, lembrei.
no boteco. Trabalha no boteco ali do lado, desde os 7 anos, e ele analisando a carta, chega o jovem Jotaro para o jantar. Quando o Jotaro chega, ele fala que tinha um rapaz bêbado perguntando por Musashi ali na região quem é o cara que estava morando lá, que ele quer saber quem é o cara que está morando com eles, quem é que está lá, cheio de questionamento. E ele vai falar assim, pô tio, por que tu é pobre? O Jotaro é o alívio cômico do livro, mas o livro cômico com sobriedade. Por que tu é pobre sendo que os samurais bons e fortes são ricos? Mas na verdade o Jotaro foi muito sábio. Ele quis falar assim que Musashi era fraco e pobre. Ele é pobre porque era fraco, porque se ele fosse forte ele seria rico. Reconhecendo ali que Musashi, então, não tem essa força toda, como vários outros moribundos samurais estavam por ali. E simplesmente Musashi ele fala assim, eu ainda estou aprendendo. Cara, essa frase respondeu o Jotaro com os 2 pés nos peitos, de um modo que o Jotaro pede para ser discípulo dele. Me deixa ser discípulo. O Jotaro é órfão, no caso ele está com o avô, mas ele é órfão dos pais, que foi para a guerra e morreram, e ele quer ser um samurai como pai, então para ele nunca vai ser aceito numa escola como a Yoshoka ou a Yasuji, que já vou falar sobre ela. Ele simplesmente pede para ser mestre Musashi, Musashi não aceita, Musashi se recusa, mas ainda assim ele insiste tanto que ele vai acabar aceitar. Ele fala assim, faça qualquer coisa para ser seu discípulo. Essa frase é legal porque me lembrou muito do Napoleão Hill. Napoleão Hill ele foi discípulo dos caras mais ricos que já existiu, justamente sem receber nada em troca. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para aprender e ser um dos melhores, e de fato ele foi um dos melhores, que morreu extremamente rico. Você está disposto a pagar nada, ou às vezes até, assim, não ganhar nada, ou às vezes até pagar para aprender. Eu conheço amigos que pagam para grandes chefes de cozinha para ser auxiliar do cara para poder aprender a cozinhar. Então, às vezes, para ter uma habilidade, um conhecimento de alguém melhor, é bom você pagar por um mestre. E eu vou falar sobre mestre quando eu falar do Musashi fazendo questionamento justamente da falta de mestre. Bom, ele aceita, mas fala assim, como primeira missão, quero que você volte lá na taberna, peça demissão para o seu chefe, fala que você vai seguir viagem comigo, e quero que você... Pronto, é só isso. Porque a segunda parte fala depois. A ideia do Musashi é fugir, como fez com o Otsu. Simplesmente abandonou o Otsu lá na montanha. Quando o Jotaro sai para um canto, o Musashi sai para outro. Só que o Musashi, no meio daquela conversa, avisou que ia para a cidade de Nara, que é como se fosse a antiga capital ali, antes quando o governo mudou. E então o Jotaro segue pelo caminho e encontra com ele no meio do caminho chorando, você me abandonou. Essa parte é legal. É bem interessante o jeito que ele faz. Mas enfim... lembrei, a parte que eu ia falar do taverna. Ele queria que entregasse uma carta. O Matahashi queria que entregasse uma carta para o Musashi, porque agora o Matahashi tem certeza que o hospedeiro e o cara que desafiou toda a Akemi Yoshoka é o Musashi. E o Matahashi vai falar bem assim, que sente falta dele nos últimos 5 anos, porque eles são muito amigos, que um dia vai vê-lo, mas agora ele está se sentindo humilhado, porque ele teve uma vida de péssimas decisões, ele vai falar isso. Mas é para o Musashi tomar cuidado, porque a Akemi Yoshoka está disponibilizando 1000 alunos para ir atrás dele de matá-lo. Ele fala assim, então Jotaro, eu tenho outra missão para você, eu quero que você mande uma carta para a Akemi Yoshoka, e a carta está dizendo que o Musashi quer desafiá-lo no começo do ano que vem, em janeiro, que é para ele se preparar, porque agora ele está indo para outra jornada, e uma mensagem para o Matahashi, dizendo que vai encontrar com o Matahashi nos 7 primeiros dias de janeiro, numa ponte determinada lá. O Jotaro vai nessa missão e combina com o Jotaro de encontrar com ele na hospedagem de Nara. E eles vão, simplesmente, cada um para o seu canto. O Jotaro, no meio do caminho, ele vai encontrar a Keimi no rio, porque ele foi na taberna, ele não estava mais lá, mas falaram que era o Matahashi, que era o marido da Okon. Ele vai lá onde a Keimi ficava, conversa com a Keimi. Keimi vai entender, então, que o Musashi é o Takezo, justamente pela escrita do nome, assim como eu expliquei no primeiro livro, que Miyamoto vem do nome que o suzerano deu da vila, e o nome Musashi é uma transcrição, igual como se a gente fizesse um anagrama de um nome aqui, né? Ana estava na frente de Ana. Então não vale. Mara significa Aran. Então, como se fosse assim, não é de trás pra frente, mas um anagrama. Takezo e Musashi escreve com as mesmas letras, tá bom? Então, Miyamoto Musashi. Então a Keimi vai descobrir que Takezo é Musashi, e o Jotaro fala pra Keimi que vai encontrar com Musashi na vila de Nara. Bom, nesse livro nada aconteceu com essa informação, mas eu tô citando, e se eu tô citando é importante. Tipo professor dando aula, né? Se eu tô falando porque vai cair na prova. O Jotaro, então, não consegue encontrar com o Matahashi não mora mais com eles, mas ele deixa a mensagem com a Keimi entregar para o Musashi. O Jotaro, então, ele vai seguir para a Akemi Yoshoka, ele pega a carta e bota amarrada no pescoço dentro de um tubo, e Sirilepe igual perdeu a carta. Uma jovem bonita com a flauta no cabelo, olha, nossa amiga Otsu apareceu no segundo livro, encontra com o Jotaro e fala, parceiro, você perdeu a sua carta, você é um mensageiro? Sim, sou um mensageiro do mestre. Pois é, mas você perdeu a sua carta. Espadachim grande, forte, barbudo, encontrou. O espadachim então encontra com eles no meio do caminho. Ele é o Kizaemon, ele é simplesmente um dos 4 veteranos da casa Yajiu, que é uma das casas, a segunda casa mais poderosa, e ele, ao ver as graças da Otsu, fala assim, você não quer tocar essa flauta pro meu mestre suzerano? Engraçado que aqui nesse livro a gente consegue perceber que o homem, ele nasce sem valor nenhum. Você vê que Matahashi
e Musashi não tem valor nenhum. Eles têm que provar o seu valor mediante a sociedade e desenvolver as suas habilidades para conseguir ali seus rendimentos, seus proventos, para poder ser alguém na sociedade. Já a mulher, ela já nasce com seus valores. Que valor qual você tem? Ela é bonita. Nasceu com a skin prêmio, pronto, já tem tudo. É interessante como a sociedade funciona. Não é o que eu penso, é o como é. Uma mulher bonita, ela tem mais chance na sociedade, ela já tem o seu valor provado. O homem, bonito ou feio, ele tem que provar o seu valor. Já a mulher, ela nasce pronta quando ela tem o valor pronto. Entendeu? É meio chato de falar, mas é assim que funciona. É uma realidade, uma verdade que a gente vê aqui nos livros. Ela é chamada para casa Yaju. Ela aceita porque ela estava seguindo para a região de Nara, onde todos os samurais Ronin seguem para a região de Nara. Os samurais, eles não têm mais finalidade, não têm mais motivo do seu ofício, então eles seguem para lá para proteger as casas de arroz, que era a antiga capital. Então eles vão ver os samurais ganhando menos, mas protegendo as plantações de arroz de alguns assaltantes. Simples assim, então ela vai para lá com a missão de encontrar o Musashi. E o Kizaemon entrega o rolo com a carta do Musashi para Yoshioka, para o Jotaro entregar. O Jotaro, então, ele chega lá na casa de Yoshioka para entregar a carta e o Seijuro aceita a proposta de Musashi e entrega a carta de volta para o Jotaro entregar para o Musashi. Musashi, então, chega em Nara, ele vai visitar o templo Ozoin, onde tem os monges budistas lanceiros mais fortes do mundo, do planeta e do livro, da região do Japão. O mestre já tem 84 anos, então ele provavelmente não vai conseguir encontrar com o mestre. Quando ele vai entrando na vila, ele vê um jovem, um velho agricultor, fazendo o seu plantio, e Musashi sente medo, sente pressão daquele cara, um corte perfeito, impecável. Mais uma vez, o Musashi aprendendo, apenas observando. Ele entra, pede permissão para lutar com os senhores ali do monge, do mosteiro, e tem vários outros desafiantes ali dentro. O Musashi entra numa fila, como vários outros desafiantes, e vai ver simplesmente o mestre Agon, musculoso, gigantesco, colossal, lutando. O sucessor do templo Ozoin é o Ishun. O Ishun não está lá, porque ele está em missão fora, e o Agon derrota, deslacera o opositor que estava lá, o desafiante. Ele chama assim: quem é o próximo? A fila, ninguém quer ir mais. Musashi fala: aqui ninguém vai, sou eu, parceiro. Então, vou cortar a fila. Quando ele vai lutar com o Agon, o velho que estava colhendo no celeiro lá, ele estava colhendo, ele aparece pela janela: Agon, não luta. Não luta. Deixa o Ishun chegar. E Agon, muito confiante, muito arrogante, vindo de várias vitórias, nós falamos sobre essas vitórias sucessivas aqui no 12 Regras para uma Vida, vindo de sucessivas vitórias, estava com a moral elevada. Ele simplesmente fala assim: ô Nikan, o senhor, eu sou forte e poderoso, confia em mim, pode deixar bater no peito, que eu vou dar conta. O Musashi, com apenas um golpe, afunda a cabeça do bicho de um tanto que o cara fica impossível de lutar. Ele dá um grito tão grande que o velho Nikan, que já tinha ido embora, já voltou e falou assim: opa, parceiro, calma. Eu sou o mestre de 84 anos da bagaça aqui. Eita, poxa! A gente já havia premeditado isso, porque o Musashi sentiu alguma coisa naquele velho, assim como viu do outro lado, o barro, mexendo no barro. Pede desculpa ao Musashi por não ter se apresentado, porque afinal de contas várias pessoas chegam ali para isso, e chama o Musashi para conversar em outro lugar. O Musashi: mas o que aconteceu com o Nikan? Nikan morreu. Nikan não, perdão. Nikan é o mestre. Agon morreu. E o Musashi faz uma prece em homenagem a ele, justamente por respeito por ter vencido o mestre Agon. E o mestre Nikan, ele vai falar simplesmente que os lutadores, eles têm que estar prontos para a vitória ou para a derrota. Todo embate você coloca a sua vida em risco. Cara, essa frase foi sensacional. Você coloca a sua vida em risco nos projetos que você vai fazer, você está pronto para a vitória, para a derrota. Hoje o povo é tão mimado que vai fazer um projeto dar errado, já chora, morre, quer cortar os pulsos. Interessante esse pensamento do mestre aqui. Bom, e o mestre elogia a força de Musashi. Musashi: obrigado, mas eu tenho muito que aprender, por isso que eu estou nessa peregrinação, para poder aprender. O mestre: você tem que aprender a ser fraco. O Musashi: o quê? Eu estou na minha caminhada para me tornar forte. Como eu tenho que aprender a ser fraco? Você é forte demais. A 20 metros de distância eu senti sua presença e a minha calma refletiu o seu ataque. Aquele medo que você sentiu foi o reflexo do seu ataque em mim. Ou seja, o velho só refletiu a porrada que o Musashi poderia dar nele. O Musashi dizendo que sentiu o medo do velho. Impressionante como eles estão aqui. E o Musashi, ele reflete que ele não tem um mestre para que ele possa simplesmente avaliá-lo para dizer como ele está. Igual o velho Nikan acabou de avaliar que ele é fraco. Por ele não ter mestre, por ele ser autodidata, inclusive isso rende muitas piadas. O Jotaro, quando chega na academia, o Yoshioka:
Os caras perguntam qual que é o estilo do seu mestre. Eu lá sei qual é o estilo do meu mestre. Bem, tu que não sabe o estilo do meu mestre, nem meu mestre sabe o estilo dele. Bom, é verdade. Então Musashi fica falando assim, meus mestres são os livros, e os livros me fazem refletir sobre todas as coisas que eu encontrei na vida. Cara, essa frase achei sensacional. E essa reflexão me faz melhor, só que eu não sei se isso é bom ou ruim, se isso é bom ou mal. Aprender com tudo que eu vejo, refletir sobre todas as coisas, chegar a respostas e a perguntas. Mas sim, isso é muito bom. Os livros fazem isso conosco, abrem nossa mente, fazem a gente refletir sobre todo o nosso cotidiano e todas as coisas que acontecem. E é essa sabedoria que faz o Musashi ficar poderoso. Bom, após a guerra do Sekigahara, que a gente contou no primeiro livro, a imoralidade ficou imperada no país. Justamente porque os soldados, né, agora estão querendo ficar em casas onde tem mulheres bonitas para eles se divertirem. E o Musashi, após sair do Monte Zuin, ele simplesmente vai procurar uma estalagem e ele quer a mais barata, porque ele não tem muitos recursos. Ele fica numa estalagem de luxo que está na promoção, justamente porque lá não tem mulheres, é onde as pessoas querem estar. Nessa estalagem de luxo ele é muito bem recebido, ele e Jotaro, onde o Jotaro vai encontrar com ele ali, e justamente ele até recebe uma capa de prêmio ali, de luxo, justamente porque a mulher gostou muito dele ter ficado lá, já que ele não busca prazeres mundanos. Essa parte é bem legal do Musashi. Bom, monges batem na porta da estalagem, chamando o Musashi para farra, para festa, para o teatro que está rolando ali. O Musashi não cai nesses golpes e ele não vai, e o pessoal fica cateiro com ele, já vou contar por quê. Então, o Jotaro chega com a carta do Yoshioka, encontra com o Musashi ali e aceita o desafio. Caso o Musashi não apareça, eles vão envergonhar o Musashi por todos os reinos, e a gente vai ver alguma coisa parecida com isso nos próximos livros. Simplesmente, então, Musashi, no dia seguinte, pede dispensa da estalagem, que ele vai seguir para a academia Yagyu, só que ele é avisado na estalagem que tem uma emboscada para ele com 30 homens, 15 monges e 15 ronins. E Musashi, e daí? É meu caminho, eu vou ter que passar por lá. E o Jotaro, mestre, pelo amor de Deus, o Jotaro ainda não conhece a força do mestre. Bom, quando ele chega nessa emboscada, o Ishun que está liderando essa emboscada, o Musashi, bora lá, façam fila que eu vou fatiar um por um. E o Jotaro vai rezando, oh Deus, proteja meu mestre. Ele começa um por um, fatiar. De repente o Ishun dá um sinal e os monges matam todos os ronins. E aí, o Musashi sem entender nada, de boa luta com ele, o Jotaro já tá feliz da vida, gritando que o mestre é muito forte e poderoso, quando ele vem lutando, e parece Nikan com os oficiais dizendo que alguns monges e alguns ronins estavam fazendo algazarra na cidade, estuprando, sequestrando mulheres, saqueando lugares, e eram aqueles monges que o Musashi fatiou junto com os ronins, que eles foram presos. Eram arruaceiros. Olha, então o monge aqui, eles são diferentes do pessoal da academia Yoshioka, eles são pessoas de honra. O Musashi, então, ele aprecia a paisagem junto da cidade onde ele está chegando, na cidade da casa Yagyu que ele está indo junto com o Jotaro, e fala para o Jotaro que ele tem que aprender a se tornar mais forte, observando os sinais à sua volta. Observe que aquelas árvores são antigas, são raras, quer dizer que não tiveram guerras por ali, nenhum estava queimado ou avariada, e você tem que observar o terreno a todo instante, porque você pode ter uma luta no terreno geográfico, né, em locais diferentes, e como enfrentar um inimigo local diferente. Cara, esse negócio é muito legal, porque quando você lê a arte da guerra, você vai ver várias partes do Sun Tzu falando exatamente de como enfrentar a batalha nesses ambientes, e assim ele escreveu o Gorin no Show. Então a gente vê que daqui o Musashi tirou o conhecimento para cá e justamente para escrever a sua história aqui. Livros bem interessantes, eu já falei que no final da história do Musashi eu vou trazer os dois para vocês, beleza? O Jotaro então encontra na entrada da casa Yagyu com o Kizaemon. Ô, parceiro, lembra de mim, da carta que tu achou? se Kizaemon tá aqui, então o Otto tá aqui também, ó, conta para ninguém. O Musashi então vai para a sala de banho, na sala de banho tem dois homens tomando banho conversando, um deles se identifica como Denshishiro, o segundo filho da casa Yoshioka. O Musashi... Uma fofoca atrás da outra. Quando ele fala que é o Denshishiro, eu já achei que ia ter porrada ali, os dois pelados metendo facada. Mas o Musashi fica quieto. O Musashi aprendeu a ficar calado, aprendeu a ser sábio. Ele vai falar, o Denshishiro, justamente com outro colega dele, que ele tá ali porque ele quer desafiar o mestre Sekishusai, o Sekishusai, que ele é o suzerano da casa Yagyu, que é a segunda maior casa de esgrima depois da casa Yoshioka. Bom, só que o Sekishusai já é velho, ele não luta mais. Ele vai falar para os rapazes, olha gente, a gente não vai lutar porque o meu sucessor, ele é professor da escola lá na capital com o novo suzerano, o novo mestre, o novo shogun. E aí a gente não vai poder fazer nada, tá aqui uns trocados pra você ir embora, vá, toma um banho, janta e vaza. E eles não aceitam. Então ele manda o Kizaemon falar com eles de novo e eles recusam. Então ele vai mandar Otsu. O Otsu vai lá, entrega uma flor para eles, fala para os bichos vazar. Como eles não querem nem ver flor nenhuma, manda o Otsu embora. O Otsu, uma hora que tá saindo, encontra com o Jotaro. Ô, parceiro, você tá por aqui também. Ah, sim, tô com o meu mestre. Vão lá conhecer meu mestre. Não, eu tô ocupado, vou conhecer seu mestre não. Aí ele fala assim, mas toma essa flor pra você. O Jotaro chega no quarto e fala assim, ô mestre, olha que flor bonita. O Musashi olha e fala assim, de quem é essa flor? Da onde que veio essa flor?
Eu encontrei com a moça bonita ali, aquela amiga que eu te falei, não lembro o nome dela. Olha se ele lembra. Olha se ela aceita. Quem cortou essa flor foi o mestre Kizaemon. Cara, o Musashi observa o corte no caule da flor. Ele tenta fazer um corte parecido com a amiga do Jotaro lá, e o corte que ele faz é bruto, é ignorante. É que ele começa a entender um pouco sobre ser fraco, sobre ser a arte de cortar fraco, a arte de cortar forte. Ele tenta fazer os cortes, não consegue. Pede pro Jotaro, escreve uma carta pro Jotaro. Fala, amanhã você leva essa carta lá pro suzerano, fala que eu quero conversar com ele. No dia seguinte, os 4 vassalos não querem receber nenhum desafiante ali e recusa a mensagem do Musashi. Até que o moleque é muito insistente e os caras aceitam. Quando eles veem o suzerano Sekishusai vê o corte, fala assim, cara, eu preciso conversar com o teu mestre. Pode trazer o macho aqui. O Jotaro estava indo embora, o Musashi conseguiu a reunião, e ele encontra um cachorro raro, um cachorro finíssimo, um cachorro grande, porte. Foi um presente que o suzerano recebeu de outra nação, e o cachorro vai atacar o Jotaro. O Jotaro tenta se defender com a sua espada, mas ele é atacado, ferido e vai embora. O Musashi, no dia seguinte, aceita jantar com os 4 suzeranos, os 4 veteranos do suzerano Sekishusai. O Sekishusai está com o Otsu em outro quarto, o Musashi está com os 4 ali. Eles começam a beber e comer, mas o Musashi não gosta muito de beber. E o Musashi já está procurando um meio de arrumar uma briga com os 4, matar os 4 e conversar com ele. Muito massa a parte. Até que o cachorro late forte, eles descem para ver. Jotaro matou o cachorro. O Jotaro foi uma disputa digna, honrada de um grande samurai como eu. Ele matou o cachorro por vingança, porque o cachorro mordeu a perna dele outro dia. Os soldados ali batem no Jotaro, o Musashi só fica olhando, até que um dos 4 veteranos entra no meio e diz que o Jotaro tem que ser sacrificado. O Musashi, quem tem que ser punido não é ele não, quem tem que ser punido é o mestre dele. Ah, é? E quem é o mestre dele? Sou eu. Vem cá me punir. O cara, olha, parceiro, como assim? Eu estou declarando guerra à casa Yagyu. Como assim, mano? Calma aí, tu tá declarando guerra à segunda casa mais forte. Vai os 4 vassalos. Não é vassalo, é veterano. Os 4 suzeranos ao redor de Musashi com a espada empenhada para um, flanqueado, todo mundo imóvel. Qualquer movimentozinho, Musashi fatia todo mundo. Eu lembro dessa cena quando eu li a revista em quadrinho do Musashi. Cara, ela é muito impressionante. Eu esqueci o nome agora. Poxa, eu vou lembrar daqui a pouco. É uma revista impressionante, porque lá você vê os desenhos, mas é totalmente diferente do livro, mas essa cena tem lá naquela revista em quadrinho do Musashi. É muito boa, vocês vão gostar. Acho que ela nem continuou, né? Era uma revista muito boa. Eu comprei justamente porque já tinha lido o livro na época. Musashi fica imóvel, esperando qualquer movimento, qualquer respirar para fatiar os caras. E ele escuta a flauta da Otsu tocando para você que se sai. Nossa! A presença dele, a alma dele fica abalada, a concentração fica abalada. Quando os 4 percebem, eles são veteranos de batalha, eles vão atacar o Musashi com tudo. O Musashi dá um salto giratório, em cima tem uma árvore, ele pendura e vaza, só desaparece. O cara é um ninja. Se esconde dentro de um fosso, e dentro desse fosso ele fica, cara, Otsu tá aqui. Ele reconheceu a flauta justamente pela história no livro 1, quando ele foi capturado na floresta com o Taikwan. E aí no livro 1 você vai lembrar dessa história. O que ele vai fazer agora? Ele fica escondido, o Jotaro tá lá, ele não tem como proteger o Jotaro, e ele espera passar um pouco da noite, ele fala que o Jotaro sabe se virar, como discípulo dele tem que ser forte, e Musashi então dorme num pedestal, numa árvore, na entrada, porque ele estava procurando a casa do Sekishusai e não achou, justamente no portal ali. Quando ele acorda no dia seguinte varado de fome, ele simplesmente ainda está refletindo sobre a questão da Otsu, né? Se encontra com ela, se aceita, né? Porque ele fugiu dela. Otsu, então, está conversando com o Jotaro no dia seguinte, ela encontrou o Jotaro, que também dormiu na floresta, e fala para o Jotaro que o mestre dele era justamente o Musashi. Cara, quando ela descobre que o mestre do Jotaro é o amor da vida dela, ela fala, cadê o teu mestre? Vamos achar junto, vamos embora. E tá Otsu conversando com o Jotaro e o Musashi no arbusto. Quando ela percebe que o Musashi está lá, e o Musashi agora, eu falo com ele, eu vazo, e ele decide fugir novamente. Esse romance dos dois é desse jeito. O Musashi então foge, Otsu foge atrás dele, Jotaro foge atrás da Otsu. Otsu então encontra com o monge Taikwan, que ele está chegando ali na casa Yaju, porque ele é amigo do Sekishusai. Ele vai ter um diálogo com ela muito interessante, falando que por mais que ela se identifique com o Musashi, por os dois serem órfãos, ela tem que tomar uma decisão na vida dela para a vida futura. Fala para ela, abandona os seus prazeres, abandona o amor da sua vida e vem viver aqui. Aqui eu arrumo um bom casamento para você, você vai viver num castelo, você vai viver rica, você vai viver bem. Pô, se você oferecer isso para qualquer mulher hoje, ela vai escolher a riqueza e os prazeres, mas Otsu não. Otsu, ela tinha valores, ela queria uma família com honra, ela queria justamente o homem que ela escolheu para a vida dela, que é o Musashi. E ela declina a opção que o Taikwan está dando, e o Taikwan diz que ela está escolhendo um caminho de morte. Olha, que eu vou dizer para você que eu acho que não foi uma boa decisão não. Mas, enfim, foi o caminho que ela escolheu para a vida dela, e nós somos responsáveis pelos caminhos que nós decidimos por nossas vidas. Musashi foge, Otsu continua fugindo atrás dele,
O Jotaro continua fugindo atrás de motos para encontrar o seu mestre, e o livro 2 acaba bem aqui. Muito engraçado essa parte. Bom, o nome do mangá é Vagabond, eu lembrei. É um mangá onde tem a história do Musashi, e o mangá tem essa cena dos 4 veteranos da casa Yaju lutando com o Musashi. É interessante também a próxima luta. No próximo livro a gente vai ver a luta justamente do monge Ishun com o Musashi. Essa luta é bem legal, mas eu vou adiantar para você que não é a mesma coisa que acontece aqui. Se você leu o Vagabundo, você vai saber que é diferente do livro. Eu só vou contar no próximo livro. Eita, poxa, muito obrigado por mais essa leitura. Fica com Deus, e Musashi livro 3 chega no mês que vem. Uma leitura por mês, né? Para não ficar pesado para vocês.